Glórias a Deus. Hino de número 224. Glórias a Deus. Aleluia. Oramos ao Senhor. É o tempo de sem vai, não sem vacilar.
de Juízes, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Versículo de número 11 ao versículo de número 22. Glória a Deus. Estamos num dia bem corrido. Pela manhã, EBD, almoço, à tarde, Bar do Taquaraçu. E estamos fechando esta noite. Tá, meu amado? O vaso é de barro, glorifica o Senhor, exalta o seu nome, dê lugar ao Espírito Santo, não espera alguém te pedir para dar glória a Deus, seja espontâneo, tá? Adore Jesus nessa noite, porque Ele está presente aqui neste lugar. Glória a Deus. Quem achou, diga, eu vou dar glória a Deus. Eu vou dar glória a Deus. Está fraco, parece que você não vai não. Quem achou, diga, eu vou dar glória a Deus. Eu vou dar glória a Deus. Se você não der, meu filho, né? Cuidado. Então hoje o Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisquerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo para todos. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a terra da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu. E ele me disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor disse: Porquanto eu estou contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um homem. E ele me disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-lhe um sinal de que és o que comigo falas. Rogue para mim não abortes, até que eu venha junto e trago o teu presente e ponha perante ti. E disse: Eu te darei até que voltes. E então Gideão preparou um cabrito, um bolo, asno em uma efa de farinha, a carne pôs em uma açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asnos, e põe-os sobre esta penha, e vete o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos todos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse a Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Vamos orar mais uma vez, amados. Quantos precisam de oração, diz amém? Amém. Vamos estar orando ao Senhor nesta oportunidade, e Deus é poderoso para continuar abençoando e sustentando o seu povo nesta noite, tá? Missionária Célia estará orando a Deus nessa oportunidade. Glória a Jesus. A paz seja.
presença santa. Querido Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, pela palavra introdutória, Senhor, nesta noite. Pai querido, muito obrigada pela vida dos teus servos, ó Pai, que estão para louvar, adorar e exaltar o teu santo nome. Ó meu Pai amado, aqueles que puderem estar, Senhor, por motivo justo, o Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um. Pai, mas eu venho abençoar, querido Deus, eu te peço, meu Pai amado, continue conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Adoramos, aquele que venceu. Cecília e Sofia, é isso mesmo? Fica de pé nessa noite. A igreja que pertence à Assembleia de Deus em Gorizânia, igreja pastoreada pelo pastor Ronaldo. A igreja quer recebê-los com um bem-vindo caloroso e pentecostal, diga bem forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A igreja quer recebê-los com um caloroso bem-vindo pentecostal, diga bem forte. Deus abençoe. Podia sentar, irmão. Sinta-se bem em nosso meio nessa noite. Diácono Silvanei estará dando sequência ao culto de adoração, culto hoje com a participação da mocidade, tá? Ele estará dando sequência ao culto de louvor a Deus nessa noite. Nós outros vamos glorificando a Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, tá? Glória seja dada ao nome de Jesus. Nosso amado presbítero irmão Elvis estará nos ministrando a palavra nesta noite. Então daqui a pouco estará na ministração da palavra de Cristo Jesus. Senhor Valeu. Glória a Deus. Cumprimentamos o irmão Papai do Senhor. Estamos alegres, irmãos, estamos aqui nessa noite. Tivemos um domingo abençoado, né? Uma escola domingo abençoado, um almoço muito abençoado também, né? Onde todo mundo foi focado, né? Todo mundo elogiou, né? Ali aquela comida que as irmãs prepararam com muito amor. E nós sabemos, irmão, que hoje é um motivo de muita alegria, né? Estamos aí há uma semana, né? Já para ter o congresso dos adolescentes e com certeza, irmão, já podemos contemplar pela fé que será um evento glorioso, aonde, irmão, muitas coisas maravilhosas vai acontecer, aonde o Espírito Santo, irmão, vai trabalhar de uma forma grandiosa nesse próximo final de semana. Mas nós sabemos que o mesmo Deus que vai trabalhar nesse fim de semana já está aqui nessa noite. Já está aqui nessa noite, irmão, para tocar no teu coração, para tocar na tua vida, para trazer milagre, cura, batizar com o Espírito Santo e transformar na tua vida. Por isso, nessa noite, irmão, que você já possa começar a viver esse momento maravilhoso na presença do Senhor, exaltar o nome dele com muita alegria, porque ele está presente neste lugar. Estaremos ouvindo os nossos jovens com o primeiro louvor dessa noite e você continue ligado ao trono da graça do Senhor. Depois estaremos ouvindo o irmão Jeremias com a oportunidade. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus.
Glória a Deus. Louvado. Vamos ouvir o irmão Jeremias com oportunidade. Nessa noite, nós podemos ouvir também uma das filhas do irmão Elvis também com oportunidade. Amém? Aleluia. Cumprimento a igreja da Paz do Senhor. Eu não tenho esse aqui de 50 Isaías, que é a meditação da igreja. 40, verso 29 e 31, que diz assim, 29 a 31, que diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agradeço a nossa unidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ouvir uma das irmãs com a oportunidade. Logo após teremos ouvir também os adolescentes adorando ao Senhor. Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou ler 1 Timóteo 4 e 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos ouvir também os adolescentes adorando ao Senhor nesta noite. Você continua ligado, adorando o nome do Senhor. Logo após teremos ouvindo a minha irmã Rosana também com a oportunidade. Aleluia. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Rosana com oportunidade também nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir também o cantor Josué nessa noite. Aleluia. Santo, santo, santo. Cumprimento os irmãos capazes, Senhor. Amado Senhor. Noite de alegria, estamos mais uma vez, na presença do nosso Deus. Por mais esse mês que Ele tem nos dado, a sua graça e a presença dEle em nossas vidas. Eu quero deixar só uma meditação aos irmãos em João 15, do 1 ao 10, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Sabemos, que nós temos que o tempo todo estarmos procurando estar ligado nessa videira, que nós sabemos que o Senhor é a videira verdadeira, e se nós não estivermos nessa videira, nós não damos fruto, a nossa vida diante de Deus não segue em frente. Mas que nós possamos buscar sempre estar ligados, sempre estar buscando a presença do Senhor, porque sabemos que quem está diante do Senhor, quem está na presença do Senhor, só tem a ganhar nesse mundo. Sabemos que Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir o cantor Josué nessa noite também louvando ao Senhor. Lá após estaremos ouvindo as nossas irmãs também adorando ao Senhor nessa noite. Aleluia! Pai do Sol da igreja com a paz do Senhor, amém? Qual é o motivo de alegria estar aqui? Aleluia! Porque há muitos 4, 5 anos atrás, aleluia, eu entrei por essa igreja, aleluia, sem esperança, aleluia, sem esperança, sem credibilidade, aleluia, até mesmo sem motivo para viver, amém? Mas eu lembro uma certa feita de manhã, eu bati na porta do pastor Roberto. Ele não deixa eu mentir, eu faço com a minha esposa direta. Meu pastor, ora para mim. Não foi, pastor? Ora para mim. Porque eu acho que de hoje eu não passo, pastor. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou morrer, pastor. Eu sinto uma dor e eu sei que eu estava oprimido, irmão. Eu ficava 3 dias, aleluia, sem dormir. Não comia, não bebia. Cheguei no estado crítico de pesar 58 quilos. Aleluia. Eu lembro que a irmã Jaciara passava perto de mim e falava: Josué, vamos para a igreja, Josué, para a igreja. E isso, irmão, eu às vezes até escondia dela quando estava com cigarro, falava: enfim, ali eu vou correr dela, aleluia. Mas quando Deus tem uma obra, um plano na vida da pessoa, aleluia, ele se cumpre, aleluia. E eu lembro que o pastor Roberto orou para mim, eu falei: agora eu posso morrer, porque eu sei que eu tenho a minha salvação, aleluia. Mas eu lembro, irmão, que eu entrei dentro do quarto do hospital, aleluia, e eu estava ali, aleluia, esses dias mesmo, o Silvio, o enfermeiro, mandou uma mensagem, o Edmar, ele mandou louvando, falou: pai, cuida desse rapaz, porque ele estava morto. A minha irmã estava vindo para o culto e já falou comigo assim: o Josué foi para o hospital, eu achei que dali ele não saía mais. Irmão, eu achei também que eu não saía mais dali. Mas às vezes quando nós viemos aqui, irmão, você chega aqui na igreja, às vezes desanimado, o pastor orando, aleluia, a gente fica, aleluia, quando demora a acabar. Quantas vezes eu sentia saudade de estar aqui, irmão, louvando o Senhor, aleluia. Quantas vezes eu colocava a cabeça no meu travesseiro e vinha aqui a palavra: calma minha alma, eu ainda louvarei o Senhor. Diga minha alma, eu ainda louvarei o Senhor. E hoje eu estou aqui para louvar o Senhor, amém? Aleluia. Todos aqui para adorar o Senhor nesta noite, porque a honra e a glória pertence a Ele, aleluia. Jesus, ele é fiel, irmão. Jesus, ele faz milagre, amém? E eu agradeço essa mulher de Deus aqui pela insistência que você teve com a minha vida, amém? E por incrível que pareça, irmão, eu
pastor Moisés, eu fiquei ali muito tempo. Aí eu voltei, conheci ela, o pai dela é pastor da igreja do pastor Ronaldo lá em Arizona. Eu liguei, daqui a pouco eu fiquei na igreja do pastor Ronaldo e nós estamos juntos aqui. Obrigado por ajudar, Deus abençoe a vida do irmão, abençoe, amém? Vamos para você nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Ansiedade virou síndrome do pânico e já é um quadro de depressão. Quem sou eu pra te julgar? Eu só tô querendo ajudar, por favor, destranque essa porta. Então levante agora desta cama. Tem muita gente que te ama. Ninguém aqui te esqueceu. Pare de se comportar como alguém que já morreu. Como vai se arruma. Não vai morrer coisa nenhuma. Já chega dessa escuridão. Jesus é suficiente pra curar teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta. Levanta. Sei que é uma enfermidade. Muitos fazem tratamento e acabam presos na medicação. E o mal que não perde tempo e usa da fragilidade aumenta muito mais o trauma. Então levante agora desta cama. Tem muita gente que te ama. Ninguém aqui te esqueceu. Pare de se comportar como alguém que já morreu. Como vai se arruma. Não vai morrer coisa nenhuma. Já chega dessa escuridão. Jesus é suficiente pra curar teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta. Levanta. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta. 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 Aleluia. Irmão, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, tá, pastor? Continua orando por nós, amém? Obrigado, irmã Jaciara também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a nossa irmã louvando sua voz a Graziela também com oportunidade. Diaconisa Graziela. Aleluias. Aleluia!
A irmã Graziela, a oportunidade também nessa noite. Você continue exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos ouvir também o Luiz Fernando com a oportunidade nessa noite. Aleluia! Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Feliz de estar mais um culto dos jovens. Vamos louvar o hino para esse irmãos que nos ajude. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer. Mudar todos os planos, fazer o teu querer, fazer o que lhe
Glória a Deus. Eu prefiro adorar. Certa feita, irmãos, um homem chamado Abacuque, estava passando por um momento difícil na sua vida. E ele se colocou diante do Senhor em oração, E ele começou a falar com Deus, Em Abacuque 3:16 diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto, irmão, fala de alguém que decidiu adorar, de alguém que decidiu olhar para o Senhor em qualquer circunstância, diante de qualquer problema. Hoje vivemos uma geração, irmãos, que reclama muito, que nada é o suficiente. Cada dia que consegue alguma coisa, ainda quer mais. Mas aqui Abacuque nos ensina que, mesmo que falte tudo ao nosso redor, nós não podemos deixar de adorar ao Senhor. Nessa noite, irmão, eu quero dizer que você está aqui. O Senhor tem te abençoado. O Senhor tem te honrado. Você tem o seu carro. Você tem a sua casa. Você tem, aleluia, a sua comida. Você tem as coisas, tudo aquilo que você precisa, o Senhor tem providenciado para você. Quantas pessoas nesse momento, irmãos, estão vivendo, implorando ao Senhor por providências de alimento, de saúde, de força para prosseguir em frente, e nós não, irmãos. Nós estamos muito bem, estamos fortes, o Senhor tem nos honrado, tem nos abençoado. Quantas pessoas, irmão, não podem sentar num banco de uma igreja como nós estamos aqui nessa noite, porque há lugares que não têm condições de ter um banco, de ter um lugar confortante para se ficar, para adorar ao Senhor. Mas nós estamos aqui, irmãos. E como diz essa canção, nós temos que adorar, deixar o questionamento de lado e começar a adorar o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que tem realizado em nossas vidas. E como diz essa canção, irmão, eu prefiro adorar, eu prefiro estar na presença de Deus. Paulo e Silas, irmãos, foram açoitados, foram jogados na prisão, mas eles decidiram estar louvando a Deus. E o segredo é, irmão, que quando você louva, cadeias caem por terra. Mas quando você deixa de louvar e passa a reclamar, irmãos, a sua bênção atrasa a chegar, ou talvez nem chegue, porque você está reclamando. Para de murmurar, para de reclamar. O povo de Israel não entrou na terra prometida porque murmurava demais, reclamava demais, falava que não era para ser dito, e não entraram na terra prometida. Eu quero dizer nessa noite, irmão, seja crente, seja, aleluia, grato ao Senhor pelos benefícios dele na sua vida. Pare de reclamar, pare de murmurar. Vamos ouvir o nosso jovem Luiz Fernando com a oportunidade, logo após o grupo de jovens com mais um louvor. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Aleluias. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Vou ler Salmo 119. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Agradeço pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir os jovens com o último louvor nessa noite, logo após os adolescentes, e já estaremos retornando ao pastor Roberto. Juventude, os adolescentes, e já retornando ao pastor. Amém? Glória a Deus.
o irmão Josué, então, estará louvando ao Senhor depois da mocidade e estaremos tirando oferta. Amém? Vamos ouvir os jovens. Glória a Jesus. Eu navegarei. Deus possa abençoando os nossos jovens de uma forma grandiosa. Muito obrigado, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, irmãos. Pastor Deus orando pelas ofertas, Josué cantando. Na sequência, o presbítero Elmo com a mensagem da palavra de Deus. Quantos ainda querem ouvir Deus falar? Diz amém. Amém. Deus está falando, mas quer falar mais ainda. Tá? Vamos, neste momento, orar a Deus com o pastor Deus. Oremos. Querido eterno Deus, graças te damos, ó Deus, primeiramente pela oportunidade de poder estar na tua casa. E neste momento, ó Deus querido, estaremos adorando ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Peço a ti, ó Deus, conforme a tua palavra nos diz, derrame, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos teus servos,
bênçãos sem medidas, ó Deus, bênçãos recalcadas, ó Deus querido, sobre a vida de cada um dos teus filhos, abençoando na lavoura, no comércio, ó Deus querido, no celeiro de cada um dos teus filhos, porque o Senhor é poderoso para nos abençoar. Deus de toda bondade e misericórdia, essas são as bênçãos que eu peço a Ti neste momento e agradeço o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Pode te assentar, irmãos. Josué louvando a Deus com mais louvor, enquanto isso a igreja estará adorando a Deus com as suas ofertas. Na sequência, a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe Josué. Eu lembro muito do Josué junto com Paulinho, né? Lá da igreja Cristo é vida, não é mesmo? Jesus Cristo e a vida. Foi assim que nós chegamos para cá. Entendeu bem? O que ele contou aí é uma verdade, irmãos. Andava bêbado na rua, mas quando Deus tem um plano com o homem se coloca na brecha, a maldição é quebrada. No nome de Jesus ele é glorificado. Vocês podem levantar a mão e adorar a Jesus nessa noite, irmãos. Aqui o testemunho vivo nessa noite. Glória seja dada ao Senhor. Vamos adorar a Deus juntamente com Josué e vamos ofertar. Glória a Deus. Saludarei novamente com a paz do Senhor. Amém. Bom louvar o Senhor. Aleluia. Eu queria fazer essa palavra. Eu não sei o que Ele vê em mim. A igreja vai cantar comigo, amém? Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Aleluia. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é.
nessa noite. Glória seja dada ao Senhor. Mantenha o clima do jeito que está, irmãos. Não anda não conversa não, tá? Se Jesus, Senhor, fala comigo nessa noite, deixa Deus falar contigo, tá? Palavra com o presbítero Dom Elvis nesta noite. Paz do Senhor para a igreja. Paz, Senhor. É motivo de grande alegria, né? Estar vendo nossa irmã Josué, né? Louvando a Deus, né? Sua esposa, né? Sua família, né? Muito importante, né? Quando o homem ou a mulher ouve a voz de Deus, né? E vem, né? Para a seara. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria, juntamente com a igreja, de nós estar meditando nos versículos da palavra de Deus, né? Nessa noite, tive a incumbência de trazer a mensagem da palavra de Deus para a igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de estar lendo alguns versículos da palavra de Deus, que se encontra em João capítulo 3. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, assim diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondendo disse-lhe: Como pode isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisa terrestre, não creis. Como crereis se vos falar das celestiais? Louvado seja Deus. Vamos parar por aqui. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é muito importante quando nós meditamos na palavra de Deus, né? Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco, né? Tenho certeza que Deus já tem falado conosco através dos louvores cantados, né? Louvores entoados, através até mesmo da leitura lida, a leitura oficial, né? Falou de Gideão. E Deus tem várias formas de falar, né, conosco. É importante que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta para que possamos ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos no capítulo 3, o título diz que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nós sabemos, meus irmãos, que regeneração é algo que deve acontecer na vida daquele que quer seguir a Jesus Cristo. Porque não é possível você seguir a Jesus Cristo e continuar as mesmas práticas de antes. Não tem como. Nós
sabemos que o ser humano, todo ser humano ele tem uma identidade, né? Masculino ou feminino, né? Tem uma identidade. A igreja do Senhor também, ela tem uma identidade. Seja Assembleia, seja Batista, seja Presbiteriana, ela tem uma identidade. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que o homem, a mulher, tem que nascer de novo para herdar o reino do Senhor. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui o homem chamado Nicodemo, que fazia parte do grupo de fariseus, né? Os fariseus eram um grupo que fazia parte da política da época, que cuidava das leis, né? As leis tanto políticas como da palavra de Deus, né? As leis dos povos, né? Do judeu. E nós vemos que no meio desse povo, dos fariseus, tinha muita gente que não prestava, né? Muitos que faziam de conta que era uma coisa que não era, né? Mas também existia pessoa boa, e um deles era Nicodemos. Nicodemo era um do que fazia segundo a palavra de Deus, né? E Nicodemos agora começou, ouviu falar de Jesus Cristo, né? Os milagres que Jesus Cristo fazia, e Nicodemos agora pôs em seu coração interesse de ir lá conhecer a esse Jesus Cristo, né? Conhecer esse homem. E Nicodemos era um homem muito inteligente, né? Existe uma diferença em ser inteligente e ser sábio. Tem uma diferença. E Nicodemos era muito inteligente, estudado, inteligente. Nós sabemos que a inteligência, a pessoa que conhece muita coisa, vamos dar um exemplo entre inteligência e sabedoria. Toda pessoa inteligente, ele conhece todos os reinos de fruta, né? Conhece todos os tipos de fruta. E esses são inteligentes, né? Mas agora a pessoa sabe, ele sabe que numa salada de fruta, o tomate não tem como entrar, né? E o tomate também faz parte das frutas, né? Aí nós temos a diferença entre o ser sábio e o inteligente. E nós vemos aqui que Nicodemos propôs seu coração de ir lá conhecer a Jesus Cristo. Aqui diz no primeiro versículo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, né? Ele não era uma qualquer pessoa, né? Creio eu que fazia parte da classe política dos judeus, né? Homem honrado. E nós vemos que esse homem ele chega perto do Senhor Jesus Cristo e começa a dialogar com o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui, esse foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, que quer dizer mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for com ele, né? E nós vemos que Jesus agora, também sabendo que Nicodemo era mestre, né? Nicodemo também era mestre. E Jesus agora começa a instruir a Nicodemo acerca do novo nascimento, né? Mas faltava uma coisa em Nicodemo, né? Faltava a regeneração, o novo nascimento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É uma coisa que
novo nascimento é uma coisa que ela não acontece automaticamente. A Bíblia fala que todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? A pessoa, quando batiza, ela aceita Senhor Jesus Cristo antes, né? E batiza. E ali o batismo, ele é o símbolo do novo nascimento, né? Mas acontece que o novo nascimento ele não acontece automaticamente. Muitas das vezes a pessoa pode aceitar o Senhor Jesus Cristo e antes de ser batizado, já vê o fruto do novo nascimento da pessoa. A pessoa, aquela prática que ele fazia, ele já sente necessidade de não praticar mais, antes de ser batizado. Ele já sente aquele desejo de mudança, ele sente aquele desejo de ser uma nova pessoa. Aí nós vemos o fruto do novo nascimento na pessoa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos que agora a pessoa é batizada, e aí cumprimenta, né, o novo nascimento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí nós temos aqui que esse Nicodemos, né, dialogando ali com Jesus, nós vemos que Jesus falou para ele: esse foi de noite ter com Jesus, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, senão se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E disse Nicodemos: como pode isso? Um homem nascer sendo velho, porventura não pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora nós temos aquele homem inteligente, né, que era Nicodemo. Ele, no seu raciocínio, ele começou a analisar que para nascer de novo era necessário entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente. Mas nós vemos que isso é impossível, né? Impossível. Mas aí Jesus Cristo começa a explicar para Nicodemos, não é isso, mas é nascer da água e do Espírito, né? Nascer da água e do Espírito. Nós vemos aqui: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. E agora nós vemos que Nicodemos, né, ele começa a ficar impressionado com aquela palavra que Jesus Cristo estava dizendo, que necessitava nascer de novo, né? E nós vemos que Jesus Cristo continua dizendo para Nicodemos, né? E Nicodemos pergunta. Nicodemos responde e disse-lhe: como pode isso? Jesus respondendo disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisa terrestre, não creste, como crereis se vos falar das celestiais, né? Aquele grupo, os fariseus, eles sempre procuravam ocasião para acusar Jesus Cristo, né? Sempre procuravam ocasião para acusar Jesus Cristo. E nós vemos que umas certas vezes, né, eles acusaram os discípulos de Jesus Cristo e também ao nosso mestre de estar colhendo espigas, né, no dia de sábado para se alimentar. E nós vemos que Jesus Cristo, com a palavra de sabedoria, disse para aqueles homens. Ali eles estavam acusando Jesus Cristo e querendo sentenciar, né, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, como homem sábio, não somente de inteligência, mas sábio, né, ele pergunta para aqueles fariseus: se vocês têm um animal lá, uma
ovelha e ela cai no buraco no dia de sábado, vocês não socorrem ela? Não, deixa ela lá morrer, né? E agora aqueles homens, né, que achavam ser sábios, né, era inteligente, começou a pensar, começou a raciocinar, né? E não achou ali uma maneira de acusar a Jesus Cristo, né? Não teve, porque nós sabemos, meus irmãos, que eu, você, nós pecamos, nós somos falhos, mas Jesus Cristo, Ele foi 100% homem e 100% Deus, cumpriu toda a Escritura, né? Todas as leis, de maneira nenhuma Ele pecou, de maneira nenhuma Ele pecou segundo as leis do seu povo, né? E nós vemos que Jesus Cristo, nós vemos aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Deus, olhando do céu para a terra, Ele não viu aqui nesse mundo nem o justo sequer. Nem o justo sequer. Deus olhou e começou a enxergar, e nós vemos que Ele começa a dizer: e agora? Quem há de ir por nós, né? Quem vai ser enviado ali na terra para morrer, para redimir a vida do homem? E nós vemos que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, uma pessoa que pudesse vir aqui e morrer para redimir o homem. Mas nós vemos que Jesus Cristo ali, como Jesus Cristo, Ele é ontem, Ele é hoje. Jesus Cristo, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Jesus Cristo também estava presente lá na criação do Éden. Nós vemos que nesse momento Jesus Cristo ali estava presente com o seu Pai, com o Espírito Santo, e Jesus Cristo se propôs de descer aqui na terra e morrer por mim e por você. Aí nós vemos aqui o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único. Filho único. Glória, glória, glória a Deus. Deus, quando envia Abraão, Deus dá uma missão a Abraão. Deus manda Abraão sair do meio da sua parentela e ir para uma terra a qual Deus indicaria a ele. E nós vemos que Abraão saiu, e Abraão ali, ele constituiu família, depois de muitos anos da sua velhice, Deus lhe deu um filho. E nós vemos que Deus, provando a fé de Abraão, Deus pede a Abraão que ele sacrificasse o seu filho para ele. E nós vemos que Abraão começou agora a ficar preocupado. Depois de muitos sacrifícios, né? Deus deu a ele um filho, e agora Deus pede aquele filho para ele. E nós vemos que Abraão, como era fiel a Deus, Abraão, como conhecia Deus, se propôs no seu coração de entregar o seu filho para Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E agora nós vemos que Deus começa a olhar para Abraão. Deus começa a olhar para que Abraão, ele propôs de entregar o seu próprio filho. E agora, Deus, e ali Abraão segue junto com o seu filho, né, para aquele local onde seria o sacrifício. E nós vemos que antes de Abraão sacrificar o seu filho, Deus brada do céu e diz para ele não fazer o tal, né? E nós vemos que nesse momento Deus, vendo
pecador, né? Porque nós sabemos que Abraão também foi pecador, como nós, se propôs entregar o seu filho, né, para Deus. E nós vemos que Deus também, como teve por seu coração de entregar também Jesus Cristo, seu Filho único, né, para morrer por mim e por você. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra, né? Nós vemos que ele aqui nasceu de Maria, cresceu, se formou, com 30 anos começou o seu ministério. Seu ministério durou 3 anos. Com 33 anos ele morre. Com 33 anos ele deu a sua vida por mim e por você, né? Porque nós vemos que aí nós vemos o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você. Porque nós vemos aqui no versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A intenção de Deus a enviar o seu Filho não era para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vemos que Jesus Cristo, ele veio para os seus. E quem eram os seus? O povo de Deus. O povo de Deus eram os seus. Mas nós sabemos que os judeus não reconheceram a Jesus Cristo como rei, né? Nós vemos que o próprio Deus, ele prometeu que enviaria um rei que guerrearia juntamente com o seu povo. E nós vemos que Israel, ele esperava um rei que viesse montado no cavalo branco, montado como vestido, né? Vestido reais, né? Mas nós vemos que Jesus Cristo, ele não veio, não montou no cavalo branco, né? Mas montou num simples jumentinho, que nem dele era emprestado, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Israel não reconheceu ao Senhor Jesus Cristo. E por não reconhecer, essa oportunidade se estendeu a mim e se estendeu a você. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós vemos, para ilustrar essa passagem, nós vemos que Jesus Cristo veio para o povo de Israel. Nós vemos que uma mulher, ela queria uma cura para sua filha, e ela se aproximou de Jesus Cristo, né? E começou a pedir a Jesus Cristo uma cura para sua filha. Ela precisava de uma cura para sua filha. E Jesus Cristo, ele se levanta e diz: não é justo que eu tire os pães da mesa dos filhos e lance aos cachorrinhos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher, ela não se entristeceu com aquela palavra, ela não se intimidou com aquela palavra, mas continuou a dizendo, continuou a indagando, e disse para o Senhor Jesus Cristo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do seu Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu creio, se fosse eu que estivesse ali nessa época, eu teria desistido. Se fosse eu, se fosse você que estivesse ali naquela época, teria desistido. Mas alguém que precisa de algo e sabe que somente Jesus Cristo pode dar, de maneira nenhuma ele pode desistir. De maneira nenhuma. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela insistiu. E nós vemos que Jesus Cristo,
ele disse: nem no meio do meu povo não vi tanta fé como dessa mulher. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aquela mulher recebeu a cura para a sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós não podemos desanimar em meios aos tropeços, em meios a empecilho que vem da nossa caminhada. Essa caminhada nossa aqui na terra, ela é longa. E Jesus Cristo, ele disse nas suas palavras que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerás. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, por isso, nós devemos sempre estar caminhando firme, pensando naquele dia que agora Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Nós vemos que Jesus Cristo, ele veio aqui, morreu por mim e por você. Nós vemos que Jesus Cristo veio aqui, morreu, foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou, ficou ainda aqui nessa terra cerca de 40 dias com os seus discípulos, e depois ele subiu ao céu. E nós vemos que os seus discípulos ali contemplando ele, subindo, até que a nuvem o ocultou e ele foi ao céu. Mas antes de ele subir, ele disse: eu irei para o Pai, mas enviarei um Consolador que estará com vocês todos os dias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele morreu. Jesus Cristo, ele foi para o céu, e agora os seus discípulos começam a ficar preocupados, começam a não saber o que fazer, porque Jesus, o Mestre, é aquele que a qual estava com ele, aquele que a qual dizia tudo aquilo que eles precisavam fazer, agora morreu, agora ressuscitou e foi para o Pai. Mas Jesus Cristo, vendo a preocupação deles, disse que enviaria o Espírito Santo para que esteja com ele, E nós vemos que Jesus Cristo instruiu a eles que ficassem em Jerusalém, ficassem ali e esperassem, que até o Espírito Santo viesse. E nós vemos lá no livro de Atos 2, nós vemos quando o Espírito Santo chega, ali naquele lugar, e nós vemos que é tremendo, que veio ali um vento, um vento impetuoso, e encheu aquela casa, e ali todos que estavam ali foram cheios e batizados com o Espírito Santo. E ali foi visto sobre eles língua repartida como de fogo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Onde há o Espírito Santo, tem fogo. Onde há o homem de Deus, tem fogo. Onde Jesus Cristo está, tem fogo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que onde Jesus Cristo está, não tem lugar para o inimigo. Onde Jesus Cristo está, o inimigo logo se retira. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que o inimigo, ele é astuto. O inimigo da nossa alma, ele procura de todas as maneiras nos desviar do propósito a qual nós viemos aqui nessa terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que com o Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, nós vamos conseguir criar esse caminho até a glória celestial. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que um dia, esse Jesus Cristo que morreu e foi ao céu, ressuscitou e foi ao céu, ele virá novamente às nuvens. Da mesma maneira que os discípulos viram ele, as nuvens se cobrindo ele, ele descerá também sobre as nuvens. E naquele dia, o Espírito Santo irá conduzir
conduzir a noiva do Cordeiro, que é a igreja, daqui da terra até as nuvens. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E naquele dia, os que tiveram mortos ressuscitarão, e os que tiverem vivos terão um corpo incorruptível e subirão ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que eu e você, que nós possamos estar firmes para nesse dia nós podermos ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas para ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo precisamos estar preparados, né? Nós aqui nesse mundo estamos sujeitos a tudo, né? Mas precisamos a cada dia pedir ao Espírito Santo que venha a produzir em nós a cada dia, a cada momento, o desejo de estar buscando mais e mais a presença de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu não quero prolongar, mas desde já eu agradeço essa oportunidade, porque o nosso horário ele não nos espera, né? Mas já agradeço essa oportunidade e que os irmãos continuem orando por mim, continuem orando por nós, por nossa família. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. E nós temos algumas operações de trabalho no decorrer dessa semana, irmão. Presta atenção. Amém? Nós já vamos terminar. Então, terça-feira, irmãos, a nossa quinta da intercessão, que é realizada às quinta-feiras, nessa semana vai ser terça. Porque quinta-feira não haverá trabalho aqui, porque estarão aqui arrumando o templo, e uma coisa e outra, porque na sexta tem vigília. Não vai dar tempo. Então vai arrumar na quinta-feira. Então nós vamos fazer a quinta intercessão na terça-feira. Então os obreiros, as irmãs da CIB, adolescentes, ainda mais com vocês que estão entrando em festa, todo mundo terça-feira aqui para aquele culto da quinta da intercessão. Tá? Quinta-feira fica por conta da organização aqui do templo. É festa. Tá? Semana de festa. Quarta-feira, culto nas congregações. Quem entendeu a terça-feira, levanta a mão e diz: eu entendi. Eu entendi. Muito bem. Quarta-feira, culto nas congregações. Sexta-feira, vigília. Lá na casa do presbítero, pregando a palavra de Deus, Tiago Arnaldo, tá? E cantando a irmã Mariana Braga. Estará louvando a Deus lá. A vigília vai começar às 22 horas. Que horário? 22. Qual horário? 22 horas. 22 horas. Lá nos Teixeiras. Bem, irmão? Não vai ser aqui no templo, não. É lá nos Teixeiras. Glória seja dada ao Senhor. Tá? Então, sexta-feira, essa vigília. Sábado não haverá o trabalho aqui do ciclo de oração pela manhã. Fechamento da campanha lá na vigília. Né? Não haverá trabalho aqui pela manhã no sábado. Glória a Jesus. Amém? E sim, a abertura no sábado, a abertura da festividade dos adolescentes, às 17 horas. Qual horário? 17 horas. Qual horário? 17. Estará conosco algumas caravanas, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Quem estiver andando e conversando está errado. Tá? Mas o anfitrião da casa somos nós. O
visitante não pode chegar aqui antes da igreja, não. Isso é uma vergonha quando acontece isso na igreja. Tá? A igreja, o visitante chega e a igreja está dentro de casa. No TikTok, no Instagram, né? Então, nós somos o anfitrião da casa. Então, no máximo 4h30, 15 mais 5, a igreja deve estar aqui, irmão, para receber quem vai chegar. Tá? É muito importante isso. Então, os irmãos fiquem atentos a esse anúncio no decorrer da semana. Nós vamos falando lá no grupo sobre isso. Tá bom? Glória seja dada ao nome de Jesus. Quem entendeu, levanta a mão e diga: eu entendi. Então, a abertura vai ser às 17 horas. Pregando o pastor Hugo Leonardo. Tá? Todo mundo já conhece a maneira que Deus usa ele, o trabalho que ele faz. Cantando o pastor Neemias Coutinho. Vai estar cantando aqui também no sábado. Glória a Jesus. Tá bem? Essa turma vai estar com a gente aí sábado e domingo. Domingo, 9 horas da manhã com Deus, irmão. Eu quero convocar toda a igreja, todos os professores e alunos da EBD, tá? Toda a igreja, manhã com Deus, pregando a diaconisa Luciane Reis, tá bem? Ela está pregando aqui de manhã. Então, toda a igreja, por favor, esteja aqui, tá? Não precisa ficar preocupado em você fazer almoço em casa, não. Vem para cá, tá bem? O negócio vai ser aqui, tá? O caldo espiritual é aqui. Então vem para cá. Glória a Jesus. Às 9 horas da manhã. Qual horário? 9 horas. Qual horário? 9 horas da manhã. Vem para cá. Tá? 18 horas, encerramento da festividade. Pregando o presbítero Uberdan Ferreira e cantando Neemias Coutinho. Vai estar conosco no domingo. Glória a Jesus. Amém? Temos uma cantina agora, por lá de fora ali, mas não é comida não. Hoje é. Qual é o nome do negócio aqui? Mousse. Tá? De morango e maracujá. Repita comigo. Mousse. De morango e maracujá. Agora pergunta, pastor, qual o valor? R$3. Tá? R$3. Quanto que é? R$3. Então, hoje, graças a Deus, venderam muito marmitex hoje. E então agora só sobrou almoço. Tá bem? Para vocês alimentarem. Então, esse é o anúncio da semana, irmão. Tá? Convido um visitante para poder estar aqui na festividade. Entendeu? E vamos apoiar aqui o trabalho dos nossos adolescentes. Tá bem? Vamos apoiar. Glória seja dada ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós agradecermos a Deus.